Cast, um podcast para mentes inquietas, para a gente discutir e conversar um pouco sobre o presente, né, os desafios presentes e o futuro da hospitalidade e como os profissionais dessa área estão pensando esse futuro. Hoje nós temos um papo muito delicioso, né? O tema hoje é A e B, alimentos e bebidas dentro desse empreendimento, que é nada mais é do que, além de toda uma experiência gastronômica que esses profissionais nos proporcionam, tem a parte de gestão disso tudo. Então hoje estamos aqui com o Belchior Rodrigues, chefe executivo de cozinha, e o Jonathan Rodrigues também. Vocês não são parentes não, né? Parente profissional. Que é Head de A&B do Grandes Lagos, Client Solution também. Fernando, meu parceiro aqui, por favor. Bom, boas-vindas para quem nos assiste, para vocês também, os convidados. É um bate-papo bem tranquilo da área de vocês, né? Vocês dominam, dão aula, né, disso. Então vai ser um bate-papo bem legal. Acho que é muito importante a gente trazer causalidade, né, do setor, né, do alimentos e bebidas, até mesmo para a gente mostrar para quem não é da área como funciona isso, né, na hotelaria, e para quem tem curiosidade de se aventurar, né, de seguir carreira na hotelaria, na área da gastronomia, do alimentos e bebidas, possa ser algo que venha tirar dúvidas, né, e Exato. que a pessoa tenha mais certeza disso, né. Exato. Para começar, vou pedir para o Jonathan se apresentar, falar um pouquinho sobre ele. A gente já sabe aqui, mas igual sempre de pedir o convidado para se apresentar e trazer ali a experiência que ele tem de algum tempo. Fique à vontade, Jonathan, depois a gente passa a palavra para o Ok. Um bom dia, primeiramente, a todos os ouvintes, a todos que estão aí participando. Para mim é um prazer enorme, né, estar por aqui com vocês também, poder dividir aí, somar conhecimentos. Eu estou como head, né, de alimentos e bebidas aqui do Grandes Lagos, atuo na área de alimentos e bebidas há bastante tempo, praticamente há mais de 20 anos. Comecei trabalhando no Rio Quente Resorts, como terceirizado, logamente depois estava na fase de jovem aprendiz praticamente, e logo eu vim subindo de cargo, né? Desafios foram construídos, cozinha, barman, até brincava um pouco até como DJ, né? Que é o Pierpoint, para quem não conhece lá, é um dos bares mais visitados na área do Hot Park, bastante bonito. E foi me aprofundando, né, na gastronomia, foi me aprofundando na área de alimentos e bebidas, um acompanhamento juntamente com a equipe de recreação também, né, criando calendários corporativos, calendários para A e B, né, trazendo a experiência para o cliente para que ele tenha um agregado de situações importantes, não só como a viagem, não como destino de piscina, água quente, mas sim como um agregado de todas as satisfações, desde a criança até o idoso. Perfeito, Jonathan, perfeito. Belchior, você entrega toda essa mágica, conta pra gente sua experiência. Bom dia a todos, uma alegria, um prazer. Gostaria de agradecer por esse convite, tá? Um nobre que vocês me fizeram. Uma surpresa estar aqui meu nobre amigo Jonathan, né? Trabalhamos bem recente aí, um grande profissional, igual que tenho uma admiração pelo seu profissionalismo, e é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Então, me chamo Belchior de Oliveira, sou mineiro natural de Patos de Minas e exatamente há 40 anos vim a Caldas Novas, né, em busca de uma oportunidade. E o primeiro hotel que trabalhei foi no hotel trabalhava de ajudante pedreiro, né, tinha apenas 15 anos de idade. E ali, quando o hotel terminou, eu pedi a oportunidade, né, fui para a cozinha, e isso em 86. E estou na cozinha até hoje, né? Quer dizer, exatamente há 40 anos, né? E hoje, exatamente, trabalho da WAM, né? E cheguei aonde eu cheguei, sou chefe executivo de cozinha e tenho aí uma grande história nesses 40 anos que acredito que poderei passar e contar para vocês aqui nesse dia. Maravilhoso.
A gente no final vai pedir para vocês contarem uma história, tá? Um caos aí da hotelaria que eu tenho certeza que vocês viveram. Então, já dando esse spoiler para vocês já pensarem sobre isso, porque no final a gente quer saber uma historinha disso. Mas antes da gente começar o papo, eu queria agradecer também aos nossos patrocinadores. O Cicobi Unicentro BR está aqui patrocinando a gente hoje, apoiando esse projeto, uma instituição financeira que está participativa desse mercado junto com a gente, então eu quero deixar aqui marcado esse meu agradecimento também a esse patrocinador. A Livá também, Hotéis e Resorts, está junto com a gente. E Colégio C3 também, agradecer pela estrutura e apoio nesse projeto. Então, agora a gente pode começar o papo. O Fernando vai começar a conduzir isso com vocês, a gente vai fazer as inserções que forem necessárias, tá? E, de fato, conduzir aqui de maneira bem livre, bem solta. Para iniciar, gostaria de perguntar para vocês dois. Eu vi que vocês têm um ponto de congruência aí, né, de convergência no início de carreira, né? O Jonathan disse, o Belchior também disse que iniciaram, vocês começaram de baixo mesmo, né? Como que foi esse início? Eu acho que é muito importante o profissional da hotelaria, o profissional um pouco mais antigo da hotelaria, ele cria esse rastro, né? Durante a sua trajetória, né, até chegar a cargos de liderança, né? Qual a importância desse momento, desse início de fato ralar muito, né? Porque a gente acaba ralando muito no início para depois colher os frutos, né? Os louros aí do êxito e ocupar cargos de liderança com maiores responsabilidades, né? Qual a importância de você começar de baixo, no chão de fábrica mesmo, da gastronomia, do alimento e bebidas, da hotelaria, para você chegar pronto nesse nível, né? Nesse profissional gestor de alta performance? Pode começar aí, Jonathan. Esse eu vou deixar para o Belchior. Até um sinal de respeito. São 40 anos. Bom, eu acho que a base de tudo ela é muito importante, né? É o alicerce que você faz em tudo na vida. E profissionalmente não é diferente. Eu acho que quando você começa, como se diz, no começo mesmo, né? Onde é preciso, você cria raízes, né? E, por exemplo, um chefe de cozinha, eu nunca, principalmente os grandes profissionais, eu nunca, até hoje, nesses 40 anos, nunca vi e nunca trabalhei com chefe de cozinha que diz que não começou lavando panela. É onde é o primeiro ponto, né? Aonde a pessoa começa, e todos os chefes que trabalharam comigo hoje, que se tornaram chefe de cozinha, ele teve essa base, que é lavando panela. Bom, eu acredito, sim, que quando a pessoa começa, ele tende até mais valorizar a sua carreira, né? Porque ele começou aonde, né, com muito sacrifício, né, com muita garra, e a pessoa, assim, além dele valorizar aonde ele está, e assim, ele tem todo o conhecimento aonde ele começou para ajudar as próximas gerações. Respondido, Jonathan. Com você agora, hein? E agora é comigo. Então, até, Fernando, pegando um adendo aí da sua fala, o profissional que lida com a IB, que lida com entretenimento, que lida com as emoções, né, do cliente, como dito. Tem momentos que já passou, a gente não pode omitir, né, fazer uma omissão a essa fala, mas que os jovens de hoje insistam mais, que é importante essa carreira, é importante insistir, não desistir, mas que passa, sim, pelo momento de você desistir várias vezes, né, de situações onde a dificuldade você encontra bastante barreiras. O cenário alimentos e bebidas, ele proporciona bastante barreiras, ele proporciona bastante dificuldade. Eu costumo dizer assim que
todo mundo entende de A e B, né? Porque todo mundo, de alguma forma, faz alguma coisa em casa, cozinha, produz seu próprio alimento. Então, de A e B, todo mundo entende um pouco. E cada pessoa, eu costumo dizer, né, trabalhei muito tempo com o chefe Belt, nas nossas reuniões eu lidava muito bem essa fala com o meu time, que cada cliente tem uma experiência diferente da gastronomia, cada cliente tem um paladar diferente. Então, assim, a gente, profissional, tem que entender o cliente, tem que ter empatia, de entender, uns gostam mais assim, outros gostam mais do outro jeito, outros gostam mais... E assim, a gente trabalha numa média, né? Então, quando a gente introduz um buffet, a gente prepara um alimento para servir um cliente, a gente pede uma média ponderada. Então, é normal que nós, como chefes, nós, como cozinheiros, nós, como gerentes, independente da nomenclatura de gestão, saibamos atender o cliente. Então, é isso. É propor a experiência do cliente, você trabalhar essas fases, esses conteúdos. E automaticamente começar a usar a criatividade, né? Utilizar vários suportes aí que nos proporciona praticidade, uma flexibilidade, um atendimento mais rápido, né? Uma situação que proporciona conforto ao cliente, como um sistema que opera com mais rapidez, né? Trazendo porque o cliente hoje ele tem tempo, né? Mesmo que a gente acredite que o cliente escolha um resort ou um parque aquático para ele descansar, ele conta o tempo. Ele está o tempo todo conectado. Então, o tempo para ele é precioso. Ele valoriza cada segundo, cada momento, cada experiência dentro do destino escolhido. Então, é isso, praticamente, um resumo. Isso é importante ressaltar, né? Que isso você só aprende, né? Vivendo. Eu acho que essa parte também que o Bel disse em relação a esse destravamento moral, né, de iniciar lavando panela, né? Esse destravamento moral faz parte da construção de um bom profissional, né? Exato, até para saber fazer, quando você ensina, você gerencia, você tem que saber fazer. Acho que é aquele princípio básico, mínimo, né? Principalmente tem que saber executar isso. Em algumas carreiras é primordial, acho que eu diria que para todas praticamente, né? Hoje, mas na de vocês de fato, assim. E a parte da cozinha, ela tem esse aspecto muito de começar mesmo de baixo, porque é um ambiente que tem tudo ser entregue da maneira correta, perfeita, o máximo possível no tempo e na qualidade. E eu acho que são princípios que são trabalhados justamente nesse começo, da qualidade, da entrega, da preocupação com o cliente. Eu acho que não tem como aprender esses princípios se você não executar isso, né, no seu dia a dia, criar esse corpo. É interessante demais. E o que o Jonathan falou também tem a ver com isso e tem a ver com a experiência, né? Acho que nada mais importante do que um A e B dentro do hotel, que é a experiência de alimentação, de conforto, de aconchego, né? Traz esse sentimento, você trabalha com o sentimento do cliente, não só com a fome, né? Mas com esse sentimento. Então... Eu gosto muito do A e B porque acaba sendo, a gente, né, gosta de lidar com o dinheiro, né? E o A e B ele traz bastante receita pra gente, né? Sim. Aproveitando essa parte da experiência, né, da formação profissional, eu estava conversando agora há pouco com a Aline da Gramado Parks e a gente estava comentando sobre essa diferença de entrega de experiência para o hóspede que busca um produto um pouco mais qualificado, né? E aquele cliente que parte para um produto mais de massa, né? Um turismo de massa. Nesse caso, a diferença entre os dois produtos, eu acredito que seja o detalhe, né? A entrega, a gastronomia que você entrega para um público que busca essa diferença, né? Do produto massivo. Como que é lidar com isso, Bel? Você tem essa experiência muito grande, né? No turismo de massa, mas também tem a experiência no detalhe, né? No serviço um pouco mais elaborado. Como que você busca esse equilíbrio, né? Entre a satisfação e a entrega, né? Da gastronomia? Fernando, eu sempre digo que a gastronomia do hotel, claro, quando o cliente busca o hotel, ele busca o perfil daquele hotel que agrade ele, mas dentro das muitas coisas, sim, a alimentação acho que é quase uma prioridade, né? Um fator de decisão, né? Um favor de, assim,
Porque você ficar no hotel 4, 5 dias, uma semana, né, tomando todas as refeições ali, e se o chefe de cozinha não conseguir agradar esse cliente, né, é muito desconfortante para ele, né? Então eu, como chefe de cozinha, claro, né, nós temos um cardápio, temos uma margem, um custo ali, né? Com custo, hein, meu? Né, um custo a ser trabalhado, porque assim, é um sonho de qualquer chefe de cozinha fazer o melhor que ele tem ali dentro da cozinha, né? Mas ele tem uma margem a ser trabalhado. Então, assim, mas eu acredito que todos os chefes, assim como eu, aquilo que é proposto a ele, né, aquilo que é cabível a ele fazer, ele tem que fazer o melhor possível, né, dentro daquilo que ele tem, da margem que ele tem, uma comida muito bem feita, muito apresentável, e ali, o prazo que aquele cliente tiver ali, ele gostar dessa gastronomia. Então, assim, a gastronomia é algo assim, né, que o chefe, né, a direção de AIB precisa dar prioridade, porque a pessoa está ali e ele vai, né, ele precisa comer bem melhor que na casa dele. Sim, sim. Né? E aí é onde o chefe precisa realmente encantar ele o prazo que ele tiver ali. Né? E, Jonathan, em relação além desse preparo, desse cardápio da gastronomia, você aí que lida de uma forma um pouco mais abrangente, né? Você lida com atendimento, com preparação de ficha técnica, de outros PDVs, né? Não somente de restaurante. Como que é esse equilíbrio, né? Hoje, acredito que o posicionamento do seu produto aí seja um produto um pouco, não um turismo de massa, né? Mas uma entrega de um serviço um pouco mais elaborado, né? Como que é essa diferenciação aí entre uma entrega de uma experiência de alimento e bebidas, turismo de massa para o turismo mais elaborado? Hoje, na verdade, aqui a gente tem um cliente bastante regional. E o nosso cliente regional aqui, ele tá sendo educado a conhecer parque, a conhecer a hotelaria como um todo, né? A disponibilidade que a hotelaria se propõe, os enxovais que ela traz, juntamente com essa proposta de cardápio, alimento. E sim, hoje o cliente aqui, ele procura detalhes, né? Ele não quer algo sofisticado, porque nós estamos falando aqui em um raio de 300 quilômetros, entre 300 e 400, que é a nossa massa de público, né? Que é o nosso mix use. Então, eu acabo tendo que trabalhar juntamente com o chefe, mas o requinte na percepção, né? Comer com os olhos. Obviamente, trazendo uma comida confortável, né? Uma proposta de comfort food, para que o cliente se sinta aquela experiência de estar comendo alguma coisa. Um exemplo aqui, o pudim, lembrando, comendo um pudim aqui, mas um pudim muito bem feito, gostoso, simples, mas bem montado, bem cuidado, com o enxoval bem cuidado. E aí remetendo aquela lembrança, né, de, nossa, é o pudim que a minha mãe fazia, é o pudim que a vovó faz, é o arrozinho soltinho, o arrozinho com alho, olha que delícia, o titio faz isso, aquele peixinho frito que nós comemos na última pescaria e não sei o quê. Então, assim, a gente vem explorando mais a regionalidade e trazendo alimentação mais para lembranças, né? A lembrança do dia a dia da regionalidade. Cada mais afetiva, né? Isso. Se fala muito hoje, né? Uma memória afetiva. Uma memória afetiva do comfort food mesmo, o conceito do comfort food mesmo. E isso fica na memória mesmo. Exato. E trazendo para o cliente a percepção, né? O olhar, a visualização, a percepção do buffet bem montado, bem cuidado. Sabemos, né, que a dificuldade com a mão de obra não é só aqui, em todos os lugares, mas a gente vem aí lidando com essas frentes de uma forma
intuitiva, ilustrativa, criando books, né, para deixar registrado, porque aí na integração a gente acaba abordando isso com a mão de obra, porque não adianta nada você fazer um bom cardápio, uma boa gestão de custo, uma boa montagem, 20 minutos, 15 minutos, 40 minutos depois, o buffet está totalmente desproporcional à abertura. O mesmo cliente que pagou na abertura meio-dia é o mesmo cliente que pagou quase no fechamento às 15 horas. Então, o dinheiro dele é o mesmo, ele não tem peso diferente. Então, requer a percepção do buffet do início ao final. Então, a gente vem enfrentando isso de uma forma diária, né, uma luta diária, criando vários mecanismos. Sabemos que automatizar isso 100%, isso não vai acontecer, de hipótese alguma, mas trazendo investimento, né, de equipamento, mudança na estrutura de cozinha, para que, de alguma forma, a gente... E valorizando, né, reconhecimento, os que aqui estão, para que permaneçam aqui respeitando a cultura, as crenças, a religião de cada um. Aqui na região a gente tem a Viva, né, que antigamente a gente chamava de pousada, e eu frequento lá há muitos anos, né, meu pai trabalhou lá há muitos anos também, acho que todo mundo, né, teve essa escola aí, quase todo mundo, né, da hotelaria, da multipropriedade. E tinha muito esse aspecto, né, como eu visitei quando era criança, então eu tinha essa memória afetiva muito viva de determinadas coisas. Depois passei muito tempo sem ir, voltei, você quer lembrar aquele sabor, aquele jeito de servir e tudo que tinha lá, das memórias que eu vivi. Então o parque, eu acho que entrega muito isso, a multipropriedade, né, agora também o AIB da multipropriedade, os proprietários querem ter essa proximidade também ali com a AIB, já sabe o que vai comer, já fica com saudade, nossa, quando eu for, vou comer isso. Então eu acho, de fato, uma frente muito importante e vocês têm um desafio, porque não é só a questão do custo, é agradar todos os dias, como você falou, né, Bel? E a criatividade tem que ter, né? Precisa se criar muito, né? E a gastronomia, assim, ela tem muita criatividade, né? Então, assim, eu, assim, no início eu pensava que você fazia uma abobrinha só refogada, aquela batidinha, né? Aí, com o chefe que eu fui trabalhando, né, eu vi que uma abobrinha você faz vários tipos de abobrinha, né? Então, assim, a cozinha nos proporciona isso, né? Ela nos dá a oportunidade de você criar. Basta o chefe, né, criar, né? E é isso que encanta os ossos, né? Você vê uma coisa, né, que como no dia a dia em casa, porém feito de outra forma e agrade ele, né? Agora, essa memória afetiva que a gente está falando em si, isso aí, ela está em todos, né? Todos têm essa lembrança e o chefe precisa criar algo que remete isso para eles. É importante, né, você despertar isso até mesmo para fidelizar, né? Você traz essa memória, você acaba fidelizando o hóspede, né? É interessante como a gastronomia é uma mistura, né, de... você tem que saber fazer o cálculo do custo, a dimensão do custo, fazer uma ficha técnica bem elaborada, você tem que ser um profissional com multifacetas aí você tem que saber defender o seu ponto de vista com a controladoria, né, em relação a quantidade de indicadores, né, também. E em relação à entrega também, eu acho que a hotelaria poderia utilizar um pouco mais, por exemplo, ferramentas como design de serviço, né, fazer a prototipagem de serviço, que hoje a tecnologia utiliza muito, por exemplo, o design thinking. Você pode trazer algumas ferramentas como o duplo diamante do design de serviço, fazer uma prototipagem de um atendimento, né? Eu acho que a hotelaria como um todo precisa dar uma avançada nessas ferramentas, nesses métodos. Eu acho que, inclusive, eu vou pedir para você, Fernanda, explicar um pouquinho desses conceitos para a nossa audiência, porque a gente fala nos termos, às vezes, que o pessoal, às vezes, não está tão habituado. Então, dá uns exemplos aí, fala um pouquinho mais sobre isso que você disse, essa ideia que você soltou aqui para nós.
O design de serviço, primeiramente, ele tem que ser totalmente ligado à sua proposta, né? Ao seu posicionamento de mercado, né? Então, você tem um serviço de massa, como que você vai entregar esse serviço? Então, você vai desenhar de como será esse serviço. Você vai criar uma jornada pro hóspede, né? Desde o momento que ele te encontra na web, até o momento que ele fez a reserva, até o momento que ele chegou no seu balcão aqui, até o momento que ele se direcionou para o restaurante para tomar um café da manhã, até o momento que ele foi até a piscina para ter uma recreação. Então, desenhar essa jornada, criar essa história para ele. E ele está vivendo essa história, né? Então, e o Design Thinking também como ferramenta, como método é mais uma ferramenta do que um método, né? De entrega de experiência dentro dessa jornada. Então, você utilizar alguns momentos, por exemplo, uma observação, um ponto de vista, uma prototipagem do serviço, você fazer um momento de ideação, né, para você ter novas ideias desse serviço. Aí você pode iterar, você volta para esse serviço, né, debate com a equipe, o que pode melhorar, e volta para o mercado. Então, eu acho que isso a hotelaria ela precisa fazer, porque a gente entrega a experiência no momento em que o serviço está sendo prestado ali. Então, o hóspede ele vive essa experiência ao vivo naquele momento, né? Então, seria trazer mais essa linguagem de experiência, né, de entrega para a hotelaria. Mindset mesmo, né? O design thinking, na verdade, é uma mudança de mentalidade, um desenho de mentalidade, né? Um mindset mesmo, é a troca do mindset. Perfeito. Eu acho que... Bom, em relação agora, eu vou entrar na parte que eu gosto bastante, que é a parte financeira, né? A parte de custo. Hoje a gente se preocupa muito com o CMV, né? Eu acho que o custo do alimento está muito volátil. Isso daí é algo que a gente discute quase todo dia, né? Na hotelaria. Eu acho que um produto bem comprado é um produto bem vendido, né? Que é aí que você consegue ter esse CMV controlado, né? Uhum. Qual a importância então do setor do alimento e bebida estar diretamente e ter uma ligação com a controladoria, com o setor de compras, para que seja feita esse CMV esteja dentro do seu planejamento? Você precisa ter essa boa comunicação, a controladoria precisa ter um meio, uma tecnologia, né, para manter isso em tempo real, né, esse CMV em tempo real. Como que é essa rotina diária de vocês lá? Como vocês abordam isso para você manter o índice lá do CMV sempre controlado? É uma área assim, muito complexa, essa questão do custo e o CMV, porque assim, no mercado hoje, questão de preço oscila muito, né? E na verdade, sim, o chefe cozinha, o AIB, ele fica 100% subordinado àquele custo. Quer dizer, um dia que passa um pouquinho a mais, você extrapola ele, né? É difícil você correr atrás e voltar para o lugar, né? Hoje, como as coisas assim, tá muito cara, né? Hoje é um preço, amanhã é outro, né? Mas não tem como. Isso aí é algo que chefe de cozinha, líder de AIB, controladoria, compra, eles têm que estar unido, né? Interligado, porque assim, o controle não, ele está ali para controlar aquilo que você fez, né? Agora, o compras não, o compras ele precisa saber comprar, assim, além de qualidade, preço, porque na verdade ele só vai repassar para a produção de AIB, né, Fernando? Aquilo que ele comprou. Então, assim, se ele não souber comprar, se ele comprar algo caro, ele vai passar para mim caro. E sendo que eu tenho um preço ali, né, eu estou subordinado a fazer aquilo lá. Mas se o comprar mal, ele vai passar para mim. Então, assim, compromete todo o seu orçamento. A bola está nas minhas mãos. E aí não tem como eu fazer milagre. Então eu vou estourar o meu custo aqui, né? Então, assim, precisa e deva, né, estar alinhado esse trio aí, né? Compra, controladoria e AIB.
para a gente chegar, atingir o objetivo e trabalhar dentro daquele curso que é proposto. Né? Eu acho que até mesmo a vendas, eu acho que até mesmo o pessoal do comercial deveria ser incluído nesse trio aí, formar um quarteto, porque é quem vende, para poder entender o que ele está vendendo também, né? É verdade. E saber o que, não é somente saber o custo, mas saber como ele vai fazer essa venda, até onde ele pode chegar, né? Nessa venda. Eu acho que essa união é muito importante, esse espírito de equipe, né? Eu acho que é muito importante. É o hotel, assim, cada um na sua área, mas o objetivo de todos é encantar o cliente que está ali, né? Então, assim, eu acho que precisa estar todos alinhados para chegar a esse ponto culminante aí, que é encantar os nossos ossos independente, né? Que é a nossa vaca leiteira, né? Jonathan, com você aí, como que é essa interação aí? O que você acha da importância dessa interação da equipe aí como um todo? Bom, eu começo com uma pequena sugestão, né? Aqueles que estão ingressando como restaurante, ou como um bar, ou como resorts, começando agora, ou que já estão, que já vêm. O importante é os princípios, né? Então, ter um price muito bem alinhado, que é um setor, juntamente com contabilidade, para alinhar preço, alinhar ficha técnica, atrelado ao setor de compras, com a proximidade de A e B, não isoladamente, em conjunto com a equipe de financeiro, né? Isso faz todo sentido. E um forecast, né? Que é uma apresentação de resultado de, no mínimo, semanal, que aí você consegue trazer para o cliente, né, um custo e benefício, um produto bem elaborado, uma compra bem casada, uma ficha técnica que pode ser alterada em determinado momento, porque a ficha técnica é um papel, né? E de um papel ela vai para um sistema para você parametrizar. Então, se em algum momento você elaborou um cardápio e aquilo começa a ficar difícil de entregar, o mercado, que é o fator externo, né? Que é uma das análises SWOT que você mede forças, fraquezas e oportunidade, isso tem que ser constante. Então, na prática, com o price muito bem alinhado e um forecast muito bem posicionado, com um analista muito bem analisando esses números e enviando esses dashboards, essas informações, esses dados, compilando esses dados, você consegue mudar o cardápio na semana. Então, você entrega um produto de qualidade para o cliente naquela semana, mas que em algum momento sazonal esse preço ou a situação do mercado externo, como nós temos aí umas oscilações de impostos, de tarifas e etc., ninguém coloca isso no orçamento, Então, por isso que é importante, isso está muito bem alinhado com a equipe de price, criar um comitê de A e B, também sugiro isso, que é muito importante, porque nessas sazonalidades, nessas situações que vêm acontecendo, tanto externo quanto interno, você não muda, né, o cenário, a entrega, a percepção para o cliente. Você melhora. Mudar para pior não, mas você melhora. Tá? E você continua mantendo uma experiência de uma forma diferente, com produtos diferentes. E, é claro, isso vai mexer na base da estrutura do time, né? De novo, volta a questão do fator humano. E aí o time tem que estar muito bem engajado, né? A liderança, o chefe de cozinha hoje, ele não é só mais visto como chefe. Aquele momento do chefe gritar com o colaborador e mandar, e eu mando, vamos, não sei o quê. Não, isso não existe mais dentro de uma cozinha. O primeiro grito que um chefe der hoje dentro de uma cozinha, ele perde toda a sua equipe, ninguém mais trabalha. E se trabalhar, vai trabalhar só de segunda a quarta, porque de sexta a domingo é atestado. Tanto é que nós temos números aí altíssimos em várias fases, em todos os estados do Brasil, a questão de a quantidade de atestado que vem se encaixando na unidade do UPA, né? Então, assim, é um fator muito importante também que o chefe entende que o nome chefe, ele vai muito além, ele vai como líder, né? Então, aí se vem essas questões, né? Que todas as fases, todas as frentes devem ser muito bem analisadas
e observadas. E sim, o comercial tem que estar em casamento com tudo isso, porque o comercial precisa de ter a informação. Então, é o primeiro contato do cliente, é a reserva, é o ato de criar a reserva. Então, se no primeiro contato vem as primeiras perguntas, o time, o chefe, o gestor, o gerente, o head, não vai estar fazendo essas reservas. Então, mas de alguma forma, introduzindo a equipe, né, o comercial, que aí eu sugiro um coffee semanal, ou um coffee a cada 30 dias, ou um coffee, uma reunião, né? Vamos até brincar aqui, um G20, que é você pegar várias frentes de várias gerências e conectar as informações para que cada um ali faça o seu trabalho, o seu estudo de caso, para que todos tenham a mesma informação, né? A mesma base, a mesma comunicação. E isso, de fato, vai fidelizar o cliente e atrair mais clientes. É o meu modo de pensar, é a visão que eu tenho e é o que eu venho trabalhando juntamente com o time do Grandes Lagos. Jonathan, muito interessante o que você disse em relação ao G20, eu achei engraçado. Mas realmente esse envolvimento, esse engajamento da equipe como um todo é muito importante para que você tenha um forecast de qualidade, você saiba fazer essa análise. Aí, e também, né, claro, o que você disse em relação à gestão de pessoas. A gente teve uma conversa com o Diego Alcaim, né, ele falou, não adianta a gente só reclamar que não tem mão de obra, né, mas e o que a gente está fazendo, né, enquanto líder para reter, para conquistar essa mão de obra, porque acabou sendo uma conquista, né? Acaba sendo um jogo de sedução, né, hoje, uma contratação. Você tem que seduzir a pessoa a gostar de você. Eu acho que trabalhar a marca empregadora é uma das coisas a ser feitas, né? Acho que, de fato, nossa, eu quero criar aquele desejo para trabalhar naquele lugar, pela experiência e pelas pessoas que você vai ter acesso. Acho que é uma das coisas. Para quem se preocupa com carreira, né? Tem uma galera assim também que não está muito preocupada, mas assim, quem quer. E aí, de novo, a gente sempre fala sobre geração aqui. Quem está ligado a propósito, quem vive pelo propósito, quer trabalhar num lugar que também vive pelo propósito. Então, acho que ter esse propósito muito claro é um dos primeiros passos para as empresas conseguirem atrair essas pessoas. Então, trabalhar a marca empregadora, eu acredito que é um lugar, um ponto a se explorar, né? É muito gostoso, né? Você estar em uma companhia, uma empresa que você sabe que está todo mundo engajado. Não, realmente, você não é obrigado a ficar se defendendo toda hora, né? Você não está sempre na defensiva, né? Se justificando. Você está realmente por um propósito. Aproveitando também, gostaria de trazer essa pergunta que a gente tem feito, né, para todos os participantes praticamente em relação à tecnologia. O alimento e bebidas, eu acho que, obviamente, ele precisa de uma pessoa para fazer essa execução, né, dos pratos, enfim, ele é um serviço que precisa de um humano lá fazendo, mas hoje a tecnologia, como que ela vem para agregar valor ao serviço de A&B, além, né, dessa parte de... Bom, eu vou trazer um exemplo prático. Hoje você pega um forno da Rational, por exemplo, você praticamente tem um robô que você coloca várias gastronomias no forno e ele te entrega, ele te avisa, olha, o arroz está pronto, olha, a carne está pronta, o frango está pronto, né? Então, é um negócio surreal. E como que essa tecnologia ela vem para agregar, não somente nessa questão de entrega, mas de operação, né, como o forno que eu dei o exemplo, mas também na parte estratégica, né? Que hoje a iSolution trabalha com essa opção modular, né? De você ter essa gestão do alimento e bebidas, a gestão financeira, o estoque, como que isso agrega pro A&B como um todo, a tecnologia? A tecnologia, assim, ela é muito bem-vinda, né? Realmente, ela nos ajuda muito, né? Infelizmente, tem muitas empresas que não investem, né? Você vai a muitas cozinhas e restaurantes que tá há 40 anos atrás, né? E não investe em nada, ainda que tem tudo isso aí, mas não investe, que realmente
tem um valor e muitas empresas não investem nisso, né? Mas aquelas que investem, sim, realmente, ela nos ajuda muito. Meu Deus, como hoje, sim, tem máquina ali, por exemplo, um Robocop que você gasta ali para cortar uma caixa de tomate, gasta 1 hora, você coloca ali 10 minutos, vai, né? Ali aquela mesma máquina rala vários tipos de legumes, então assim, assim, é um bem que vem contribuir muito, né? E como você falou, a tecnologia, hoje sim, até para um chefe elaborar um prato, ela é muito favorável a gente, né? Hoje a tecnologia em todo sentido, né? Hoje um chefe não tinha acesso a tanta coisa, né? Que ele tinha que criar, pesquisar. Hoje você vai no Instagram, você vê 1000 coisas, né? Que você te ajuda a criar e ela vem a seu favor. Então a tecnologia, eu acho que ela, assim, ela é muito bem-vinda, foi bem-vinda, é bem-vinda e sempre será, né? Agora, assim, o que eu acho é que as empresas, né, não são todas, mas elas precisam fazer esse investimento, né? E, infelizmente, muitas pararam no tempo, né? Compra aqui um base do base para você. E aí, aonde também o chefe, a equipe... Vamos fazer milagre, né? Continua. Desmotiva a equipe. né? Continua, né? Porque entrega escala e segurança para vocês nesse investimento. Então, Isso, né? Então, vocês assim... podem fazer mais, menos tempo, então não tem Eficiência, Isso. Exato. Agora, voltando ali que o Jonathan falou, assim, Fernando, eu me preocupo, estou preocupado, assim, com o futuro da gastronomia no sentido de... Cada estação é uma estação, mas assim, eu estou falando da minha geração. Eu acho que muitas vezes não é bom comparar, mas não tem como comparar. Hoje o que eu sinto é assim, é a fome de aprendizagem, sabe? Assim, esse clamor do John falou da falta de mão de obra, ela é, né, e você também falou, Fernando, assim, mas o que eu faço? Né? O que eu estou fazendo para... Mas assim, não tem como o chefe de cozinha, um líder, ele criar de si profissionalmente se não houver essa fome de aprender das pessoas, né? Então, assim, hoje o mercado gastronômico está muito grande, né? Muito grande. Hoje, né, a gastronomia está em alta e, assim, está faltando, porque, na verdade, assim, cozinha é um setor também que a pessoa precisa... um local quente, um lugar, né, é muito gostoso, né, mas é para aquele que gosta e quer aquilo para ele. O que eu sinto hoje, e assim, conheço muitos chefes, e principalmente em Caldas Novas, conheço quase todos, e todos têm o mesmo clamor. Às vezes eu estou precisando de 3 ajudantes, 4 cozinheiros aqui numa temporada, um chefe me liga e diz, arruma 3 ajudantes para mim, estou precisando. Assim, rapaz, arruma 6 porque eu estou precisando de 3. Quando você achar 3, você já pega mais 3. Também precisa. Então, assim, é preocupante, assim, hoje, assim, tá muito difícil ser líder com a falta de mão de obra que você tem. E as pessoas não querem. Hoje, às vezes, você tem um cargo ali disponível, uma vaga de cozinheiro, de garde-manger, de um líder, e você não acha alguém ali na sua equipe para passar para frente, né? Mas sim, e não é falta do chefe fazer aquela pessoa, porque eu vejo essa fome de aprender, né? O exemplo meu, por exemplo, eu pedi conta aqui do hotel que eu trabalhava uns anos atrás. Eu era chefe de cozinha, eu saí de lá e tive uma proposta no Rio Quente na época. Eu fui para lá trabalhar de cozinheiro porque eu tinha uma fome de aprender mais. E aonde eu estava eu vi que eu não ia aprender, não tinha como aprender mais. No topo, né? Então, aquela geração minha, ela tinha muito fome de aprendizagem, de querer crescer e tal. Hoje, as pessoas se sente essa falta de interesse das pessoas. Então, assim,
Se não houver uma revolução nesse sentido, eu acredito que vai ter que apelar para os robôs, para as máquinas mesmo, porque a falta de mão de obra humana na nossa área da gastronomia, Preocupante. ela é preocupante e parece que ela está comprometida com a falta de interesse das pessoas. Nossa, isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Porque não tem como você substituir. Não. É um trabalho que não dá pra substituir, tem que ser uma pessoa. Tem que ser pessoas. Mas eu acredito que é isso, assim, acho que tem que ter um investimento até público também, de promover cursos profissionalizantes para essa área, uma parceria com instituições privadas para trazer, né, criar um programa para... Eu acho que falta também dessa parceria, cultura, isso tudo reflete. Né, o mundo que a gente está vivendo hoje, tudo é um desafio, mas precisa ser feito algo, porque como é que vai entregar essa experiência depois? Compromete muita coisa, uma operação inteira, né? É bem delicado mesmo. Nossa, muito. Eu até vou compartilhar um caos um pouquinho antes. Assim, como exemplo de sucesso foi muito bacana o que a gente fez recentemente. O Belchior, ele tinha uma garde-manger, que é a Marcela, né? Assim. E ela... Explica pro pessoal o que é garde-manger. Explica aí, Bel. Que eu mesmo não sei. Tá, garde-manger no vocabulário bem simples, é a saladeira do hotel, né? Que na verdade é essa palavra mais chique, né? Garde-manger. É aquela que faz todas as saladas, molhos, frios, né? Aquele buffet bonito que você chega lá, todo decorado. Uns faz aquelas hastes de frutas e legumes. Então o garde-manger é aquele que prepara montagem de salada, frios. Pratos frios. Que legal. A Marcela, ela era a garde-manger lá com o Bel e a gente acabou conquistando ela. Tá. Pra ser a nossa pizzaiola. Ó. E eu achei muito legal, ela tem essa fome de aprender. Ela é novona, né? E ela já tem vários cursos, ela é tecnóloga em gastronomia, já tem até MBA, né? Em gastronomia. Então ela está buscando e falta essa questão prática, né? Ela precisa formar essa casca. Então ela está se colocando para isso, ela está se expondo ao risco e à experiência. Então ela teve interesse, hoje ela é nossa pizzaiola, ela que toca a pizzaria nossa ali do resort. E realmente foi essa fome, é raro a gente encontrar. A gente falou sobre isso no primeiro episódio, é o querer, né? A pessoa tem que de fato sonhar com aquilo. E eu sinto muito falta disso também das pessoas, de querer buscar esse conhecimento, não desistir tão fácil, porque tudo tem desafio. Como você falou, Bel, tem o desafio do ambiente, ele às vezes ele é complexo, né? Não só pelo ritmo que tem que ser, que eu imagino que é frenético, mas pelo próprio meio quente, tem água, tem coisas que cortam, então faz parte, mas esse querer a gente precisa de fato fazer alguma coisa para que essas pessoas que vêm agora se despertem mais para outros lugares, né? Não visar só o dinheiro, mas como a gente falou, o propósito, a marca que está entregando, a experiência que eu vou ter ali, as pessoas que eu vou conhecer. Acho que a crise do mercado de trabalho vai nesse lugar, infelizmente. Jonathan, o que você tem para colaborar com a gente nesse aspecto aí do seu lado? Já coloquei o ai aqui do mineiro. Fernando é custoso, né? Foi buscar o cliente vegetariano e vegano. Olha só, rapaz. Olha só que bicho custoso. A gente tem que procurar receita, pô. Tá certo. Não, eu acho que, na verdade, eu não acho. É a minha opinião, eu tenho uma opinião, né, frente a tudo isso que foi falado aí, sem citar nomes e tudo mais, mas eu passei, né, por vários setores, por várias empresas, e, infelizmente, o que eu tenho visto, tenho acompanhado, não culpo, né, os CEOs, não culpo os sócios, os donos, os proprietários de cada empresa, de cada departamento. Não estou aqui para julgar, sem demagogia nenhuma.
Mas o que eu vejo é essa parte da não confiança, né, nos profissionais, né? Tem profissionais bons no mercado de trabalho aí, que sabem, que tem atuação boa, sabe o que está falando. E aí, quando você olha para um cenário onde você precisa automatizar os equipamentos, ou precisa melhorar a estrutura, né, das cozinhas, de serviços, de atendimento e tudo mais, a primeira coisa é fazer as contas, né? Aí, quando faz a conta, você chega a entender que uma máquina pagaria 4 anos de 5, 6 profissionais. E aí prefere arriscar. Não, vamos manter como está, vamos deixar como está, vamos seguir aqui, vamos seguir por aqui. E não culpo, né? De novo, gostaria de frisar muito bem isso, não culpo, mas isso já é importante, deixo uma sugestão aí aos profissionais, que já é uma sugestão a ser avaliada agora para esse cenário, né? Porque nós estamos enfrentando aí fatores externos, políticos, não estou aqui para discutir de política, mas eu entendo que ações governamentais têm grandes influências no setor, na indústria, né, de hotelaria, e isso atrapalha bastante, né, o desenvolvimento desses setores, e isso deixa o colaborador, né, a base, porque de qualquer forma a gente vai precisar da base. Passa ano, vira ano, muda ano, a gente precisa do fator humano, que é do fator humano que vai se situar as demais situações. Mas também a gente precisa de ter um olhar para sistema, a gente precisa de ter um olhar para automação, para equipamentos de grande escala, né, para empresas que têm grande escala de produção, aí você acaba tendo um grande quadro fixo, né, um quadro fixo. Só para ilustrar aí, uma determinada empresa onde eu trabalhei, ela fez um investimento da sua determinada CPDA de mais de 30 milhões, né? No começo, sim, os equipamentos ficaram encostados, alguns equipamentos caríssimos, importantíssimos, mas logo foi trazendo viabilidade, porque com a viabilidade precisa de treinamentos que não são baratos, né? Então, quando você faz uma aquisição de determinado equipamento, por ser caro, né? Vamos falar de equipamento aí de mais de 100 mil, 200 mil, 300 mil, por ser caro, você não vai fazer um cursinho online, né? E às vezes a gente acaba se deparando com essas falas, né? Não, bota no cursinho online aqui, quanto que é? Não, R$200, não, esse aí tá bom. É só para ligar é só para ligar o on e desligar o on. O cara vai vir de fora e deixa parametrizado, mas não pode ser assim, não pode ser visto dessa forma. Porque quando você impacta, você tem o profissional que vem fazer a receita, colocar o pendrive e tudo mais, você tem o custo de deslocamento, você tem a hospedagem desse profissional, e aí você acaba desmerecendo a sua própria equipe, né? Que você colocou um grande equipamento, né? Um equipamento de grande porte, né? Na mão de um profissional, e aí você quer pagar barato para esse profissional, né, quer pagar um salário e meio para o profissional para operar uma grande máquina, mas você não reclama de pagar 4, 5, 6 mil para vir um profissional e instalar um pendrive e configurar uma receita, por exemplo, né, por falta às vezes, de um treinamento, de um curso especializado para aquilo, para você ganhar eficiência. Isso eu estou falando em grande escala, né? Em baixa escala, você precisa, sim, de automação. Aqui no Grandes Lagos, por exemplo, nós estamos apelando para esse cenário. Não estamos de braços cruzados, mesmo enfrentando aí várias dificuldades. Por exemplo, temos várias, né, situações que devemos aprimorar ainda. A eSolution, nossa grande parceira, sabe muito bem disso, né? Temos aí um estudo de casos gigante aí para ser feito, né? Uns trabalhos que nós estamos sendo trabalhados paralelamente. E aí vimos aí grandes melhorias, né? Como cardápio digital, aqui no Grandes Lagos. Então, por exemplo, o cliente consegue apontar a câmera dele de QR Code para a mesa, e aí você já tem ali a mesa, o número da mesa, você consegue comprar os seus determinados produtos, porções, petiscos, drinks,
e o garçom vai diretamente na mesa entregar, né? O cliente acompanha isso online no celular dele, isso vem vinculado diretamente na conta dele, então, assim, a gente já ganha uma evolução. Também ganhamos na visibilidade, porque aí essa questão de ficar imprimindo em gráficas, cardápios, sabemos que água com cardápio não combina, né? E aí isso acaba ficando feio o cardápio, e você tem a manutenção disso, que não é barata, cardápios bons, os gestores sabem muito bem, o cardápio, quanto mais caro, melhor ele é, então, e mais caro ele vai ser, né? Tem custo-benefício. E aí você consegue ter uma ferramenta de visualização. Então, desde o cliente ir até o setor humano, né? Me apresenta o cardápio, busca o cardápio, ele já consegue saber ali para onde ele vai, né? Também conseguimos aqui estamos em fase de teste, que é um totem. Então, eu tenho uma sazonalidade de cliente em determinados dias da semana no parque. E aí nós temos um totem lá, que ele faz todo o trabalho de um garçom, onde o cliente próprio faz o consumo todinho, ele faz as compras dele, e aí eu só tenho uma menina que fica dentro da cozinha, produzindo os cardápios. E acabamos de promovê-la agora recentemente, porque é uma grande profissional, devemos conquistá-la, não devemos perder ela para o mercado. Então, assim, eu faço uma economia de uma situação, né, onde eu tinha ali um quadro de quase 4 pessoas, né, contando freelances e tudo mais. Então, aí eu fiz uma redução, né, porque, na verdade, as pessoas saíram e a vaga ficou em stand-by, e com essa vaga em stand-by, houve uma oportunidade de eu analisar o cenário com mais carinho. E aí, nessa análise, eu consegui, juntamente com o profissional lá, entender essa flexibilidade dessa automação. E aí, em determinados dias da semana, é 100% automatizado, é totem. E a menina só faz a produção dos hambúrgueres, dos sanduíches, das porções, das batatas, diretamente na cozinha, e ela só vem e entrega, né? Ela só faz a parte de entregar. E também temos aí o fator de crédito, né? Então, assim, a gente tem várias situações de centrais de créditos, distribuída no resort, distribuída dentro do parque, aonde a gente reduziu bastante o fluxo de clientes que iam até essas centrais para fazer recargas de seus devidos cartões pulseira. Porque aí, com a Solution, a gente colocou o sistema LIO, que é onde eu consigo trabalhar no próprio PDV com a venda diretamente com o cliente, né? Por cartão de crédito, débito e Pix. Então, a gente já conseguiu, assim, evoluir. Então, o AIP contribuiu também com a parte da central de crédito, né? Que é um outro setor, aonde o outro setor, com certeza, deve ter visto essa baixa aí e visto essa perda de adesão, né? Digamos assim, esse fluxo que era bastante intenso nessas centrais, e houve aí uma oportunidade também, né? Então, assim, a gente vai trabalhar nessas frentes e vai encontrando aí várias oportunidades, fora outros projetos que nós estamos aí trabalhando com a Solution, como cardápio, CMV, o próprio sistema entender o nosso consumo semanal das vendas e conseguir emitir SCIs, né, que é compras já para o comprador, sinalizando para o comprador que já precisa de repor esse determinado produto. Enfim, o mercado está aí, as dificuldades estão aí, e de alguma forma a gente vem, como se diz, driblando, né? Para que a gente acerte. O importante é chutar para gol. Em momentos nós vamos acertar e vamos comemorar o gol. Agora não podemos ficar só na defesa. Então, estamos atacando. Essa é a palavra final que eu deixo aqui, né, para todos. Então, o time do Grandes Lagos está jogando. Estamos no ataque. A bola está do meio de campo dentro do adversário. A importância da liderança com essa visão estratégica muda tudo, né?
muda o jogo. Porque você usa a tecnologia, os sistemas, todo o aparato que é necessário para fazer aquilo que dá para otimizar, dá para escalar, né, e dá para entregar resultado. E as pessoas você valoriza conforme a cultura da sua empresa prega. Então, esse exemplo que você deu, Jonathan, do seu time é muito legal. Porque eu acho que valorizando essa pessoa, ela entende que a empresa está investindo nela, ela sonha mais alto. Ela quer sair daquele lugar, ela quer treinar alguém para ficar junto. Então você vai desenvolvendo habilidades, você vai desenvolvendo uma pessoa mesmo, e é mágico ver isso para mim que trabalho com gente, né, RH, e você vai desenvolvendo esse talento para que ele, de fato, seja o embaixador da sua marca, saiba desenvolver outro talento para você, queira cargos mais altos, né, queira crescer na carreira, crie amor e conexão por aquela marca que está ali, por aquele empreendimento. Então é um passo também, é um lugar, acho que interessante para as empresas pensarem. Claro que numa escala grande, que a gente sempre fala do blackout, sempre numa escala grande é um desafio. Mas o líder que tem essa visão, aos poucos ele vai conseguir fazer isso no time, né? E isso entrega resultado para a empresa inteira. Muito legal. Exato. E a gente pensa só assim, só finalizando, desculpa, mas assim, a gente até pensa assim, e eu volto e friso essa fala. Nós, do Grandes Lagos, juntamente com o nosso CEO, Martins, CEO, Dr. Jorge, nós vamos chegar no momento que nós estamos... Esse momento já chegou, na verdade, mas vamos chegar no momento de abranger três situações. Uma porcentagem do que faturar durante o ano, ele vai ser destinado ao comercial, porque o comercial precisa de impulsionamento. Então, desse faturamento anual, X% é para a gente gastar no comercial. Desse faturamento anual, X% é para ser reinvestido em equipamentos e treinamentos para esses tipos de equipamentos que vamos buscar. E desse X% de faturamento, vamos trabalhar o headcount, né? Os reconhecimentos do time, né? Então, assim, de alguma forma, o que veio para a empresa, vamos retribuir isso em PPRs anual, semestral, e valorizando as funções internamente. Esses investimentos, eu acho que deveria, né, e deva ser prioridade de todas as empresas, porque qualquer tipo de investimento, geralmente, ele te traga um retorno. Exato. Né? É interessante, a gente está em momento de orçamento. E realmente aproveita, Abel, ó. Aproveita, realmente... Abel, que há 3 anos os investimentos aí tem que acontecer. Não, mas vai com calma, Abel. E realmente é muito importante a gente saber, eu acho que a primeira coisa é o nosso posicionamento, onde que a gente, para que a gente vende, né? Para aí a gente começar a ter a estratégia comercial, igual o Jonathan disse, realmente é muito importante esse reinvestimento, tanto no comercial, quanto em pessoas, quanto em equipamentos. Isso daí traz eficiência e traz resultado. Com certeza. Mas você tem que saber aonde você está e para onde você quer ir, você tem que ter metas direcionais. Tem um livro que eu acho bem bacana, que é do Jim Collins, que ele fala sobre as 4 disciplinas da execução. A disciplina número 2 fala justamente sobre fatiar as grandes metas. Então você fatia as grandes metas, você trabalha com metas direcionais. Então quando a gente fala, por exemplo, tem lá, vamos medir o NPS do hotel, ou do resort, enfim. Não é simplesmente trabalhar o NPS, mas você tem que fatiar e saber qual o sentimento que a pessoa tem em relação ao seu check-in, a sua reserva, o seu check-out, o seu alimentos e bebidas, o seu PDV, enfim. Você precisa destrinchar essas pequenas metas e trazer a equipe junto. Sim. E você vai direcionando. Então você tem metas direcionais, você tem um norte, você sabe para onde vai. Você identifica onde é o ponto de melhoria, né? Exatamente, com muito mais assertividade. Porque se você tem um campo muito grande, muito macro, você não consegue ser assertivo. Você gasta tempo, dinheiro, as pessoas se perdem, porque ela fica perdida, não sabe para onde ir também. Então você tem que ter essa direção, né? Sim. Perfeito, turma. Foi muito bom. Agora eu quero que vocês contem pra gente os causos que vocês têm. Começa contando pra gente um caos que eu acho interessante. Pode ser
relacionada à experiência que você teve, pode ser uma coisa engraçada que aconteceu, pode ser uma lição, pode ser o que você achar melhor. A chefe de cozinha tem muitos casos, nem todos devem ser falados em público, né? Eu tenho duas, aliás, tem vários, né? Mas eu tenho uma bem no início da minha carreira, só para vocês verem o nível, né, da minha inexperiência. Eu tinha vindo do interior de Minas Gerais, né? E assim, não tinha estudado e caí dentro de uma cozinha, né? E assim, tudo que eu via ali pra mim era novidade, né? Porque vindo do interiorzão de Minas Gerais, lá da roça, não sabia o que era nada. Aí meu chefe, assim, Belchior, pega um alcaparra pra mim lá na cama fria. Aí eu assim, como nunca tinha visto e não imaginava o que era um alcaparra na minha vida, né? Não tinha chat GPT, né? Não tinha, né? E sem estudar, aí eu vi uma peça de bacon desse tamanho, eu falei assim, deva ser isso. Essa é a minha história triste, né? Pega aquela peça de bacon, aí você vê a orientação, né, Fernando? Aí peguei a peça de bacon e levei ali pro chefe, né? Assim, Belchior, pelo amor de Deus, que alcaparra é uma frutinha verdinha. Então assim, essa foi uma história triste. Dá pra confundir. Boa tem muitas, né? Boa, assim, o que eu mais, assim, que já passou na minha vida muitas vezes que eu consegui reverter era assim. E isso é que eu passo para as pessoas e a gente consegue fazer isso, Fernando. Geralmente, tem muitos clientes que vêm para o hotel assim, com expectativa, né, de comer aquilo e tal. E às vezes ele chega e ele não encontra isso. Já aconteceu, assim, de hóspede muito exigente, dele me chamar lá e falar assim, olha, esse cardápio seu tá horrível, e eu só consegui comer uma fruta, não gostei de nada. Aí você ouvir isso é muito difícil, sabe assim, se saber que um hóspede tá ali e ele não gostou nada do cardápio. E aí sim, para tentar reverter isso aí, eu já reverti muitas e muitas vezes, né, eu falar para o hóspede, olha, eu gostaria de saber o que o senhor gostaria de comer. Porque o nosso cardápio é esse aqui. A gente não vai mudar todo o cardápio por causa de um hóspede que não agradou nada da comida. Aí eu cheguei para esse hóspede, né, que eu repeti essa mesma questão com todos eles. Eu disse, olha, o nosso cardápio está aí disponível, eu realmente, assim, não posso mudar esse cardápio por causa do senhor, mas o senhor vai falar para mim o prazo que o senhor tiver aqui, a estadia que o senhor tiver aqui no hotel, o que o senhor gosta de comer. Então, assim, eu sabendo o que o senhor gosta de comer, só, eu gosto de comer uma rabada, eu gosto de comer isso, eu vou fazer durante o dia que o senhor estiver aqui. E aquele hóspede estava completamente insatisfeito com aquela atitude minha, eu começar a fazer durante o prazo que ele está aqui, o que ele gosta de comer, ele sair dali super satisfeito. Então assim, eu acho que isso aí é bem legal, sabe? Bem satisfatório saber que a pessoa estava completamente insatisfeita com a gastronomia do local. Aí o chefe vem, em vez de ele vir armado, ele vem completamente desarmado e você, né? Aconteceu um caso quando eu cheguei há 20 anos que eu retornei para o hotel privê, ali tinha muitos clientes que eram sócios do hotel, muitos anos ali, acostumados com a gastronomia, né? Aí eu cheguei com uma nova proposta, um cardápio completamente diferente, né? Aí o médico mandava me chamar lá, né? Eu ia bem inocente, né? Pensando que a pessoa ia ficar super feliz com aquele novo cardápio, né? Só, olha, esse cardápio seu tá muito francês, não gostei de nada até agora e tal. E eu falar isso pra pessoa, olha, não sei o que a senhora gosta de comer, esse cardápio que a minha intenção foi a melhor possível, mudei todo ele, assim, para tentar encantar vocês, mas como não consegui, gostaria só de falar para mim o que a senhora gosta de comer. E eu ganhar aquele hóspede, assim, trazer presente todas as vezes que ele vinha, trazer um presente para mim. Então, assim, então acontece essas questões na vida do chefe, sabe? Porque geralmente quando o método não consegue reverter aquilo lá,
a pessoa quer falar com o chefe, quer reclamar diretamente para ele chegar com uma proposta de ir chegar ali todo desarmado e tentar, né, ganhar ele com... Eu tenho uma história, assim, eu e meu marido, a gente ficou num lugar que era no sul, ou seja, você já tem uma expectativa de ter gastronomia mais com queijo, chocolate e tudo mais. Só que não era uma IB muito com comida funcional. Por fim, ninguém aguentava mais castanha, ninguém aguentava mais. Meu marido falou pra mim, gente, vocês não têm outra comida? Não, tem a que os funcionários comem, arroz com feijão e carne moída. Ele, ótimo, eu amo isso aí. Ele, senhor, mas a gente não pode te vender, mas você pode me dar, não tem problema. Eu como, vou amar. Não deram, não conseguiram fazer Tá vendo? essa reversão, então, essa mas faltou essa... E a gente, enfim, comeu fora e tudo bem. Depois o AIB desse lugar até mudou. Tem que ter sentido, né? É interessante que eu, antes de eu vir pra cá, eu tava lendo um artigo que a pessoa que escreveu, eu esqueci o nome da pessoa, ela falou justamente isso. Pior do que uma má avaliação é a falta de resposta. É verdade. Então a pessoa te deu um feedback negativo, vamos tentar melhorar, vamos tentar reverter essa opinião. Exato. Mas quando você fala pro hóspede, você já desmonta ele, você desarma ele, assim, o que o senhor gosta de comer? Teve um que disse, não, eu gosto de comer um parmegiana. O que é um parmegiana? Quer dizer, é uma coisa muito tradicional, né? Então, todos os dias, aí eu fazia aquilo pro hóspede, o hóspede saiu, se salvou, Mas na pessoa, você enxerga uma oportunidade de entregar o seu trabalho, você não enxerga um cliente chato que está reclamando. E isso é uma visão de hospitalidade, né? É verdade. Bacana demais. Jonathan, você, uma história aí. Uma história que eu tenho aqui que eu guardo na cabeça, por isso que eu acredito que hoje foi um dos impulsos que eu tive na carreira, né? Um dos pilares que eu sempre busco na lembrança, fora a questão dos meus filhos, que é o que me move por eu estar aqui. Mas quando eu ingressei na cozinha, no meu início, na gestão do Mendes, no Rio Quente Resorts, tinha um rapaz, o chefe lá, era pirata, lembro dele até hoje. Eu até brinco com ele quando eu vejo ele. Inclusive, já fui gerente dele. Aí eu falei, ei, pirata, agora é hora de eu descontar em você, ó, tudo que você me proporcionou. Então, na época lá, ele me colocou para picar, né, fatiar cebola. E aí ele montou a mesa em plástico para mim fora da água. Então, assim, o óbvio tem que ser dito. Então, eu não coloquei ela na água, eu coloquei ela de fora. E a máquina estava destragada, então fui na faca. Não, era 2 facadas e 50 choradas. E aqui eu olhava para o chão, assim, tinha uns 4 sacos para picar, e eu falava, isso não acaba não, meu Deus do céu. Tipo, não acaba isso, e só vai acabar quando você terminar. Que lição. E isso marcou, porque eu falei assim, ó, eu não vou ser picador de cebola, não. Vou estudar, vou correr atrás, vou me dedicar, vou virar chefe desse cara e ele vai se arrepender, esse arrombado. Muito bom. Mas é bom isso na experiência. Isso foi bom para mim, porque foi um gatilho, né? Foi um gatilho, foi um momento que eu falei assim, ó, eu preciso de passar por isso, né? Até que veio alguém e mostrou e falou, coloca aqui debaixo da água, fica aqui. Não, aí foi rapidão, peguei a manha da faca, né? Porque eu não tinha experiência. Aí me ensinaram e eu fui, aí com esses 6 sacos de cebola eu acabei treinando em relação a isso, e foi bem no início. E isso foi uma ignição para mim, né? Fiquei na cozinha por mais de 2 anos, né? Como na área, né, de cozinha. E peguei bastante experiência, que a prática levava a isso. E garrei, né? Porque enquanto não tinha outras oportunidades dentro da área, eu costumo dizer assim, eu posso até estar preparado pelo cargo que tenho, né? Mas se não tem a vaga, o importante é eu estar dentro da empresa, eu aprender com a empresa e eu mostrar para a empresa o que eu posso proporcionar. E aí a gente vai galgando, né, situações. E o importante é a empresa me conhecer, né? Não é questão de ficar desempregado, aceitar um valor menos do que você estudou para isso. Não.
importante é você estar lá, você mostrar que você tem habilidade, você tem conhecimento, que você mostra, conquista, compartilha o que você ensinou e as oportunidades vão surgindo. E isso foi acontecendo na minha carreira profissional e isso não mudou, isso continua em mim e eu continuo deixando isso muito claro para as pessoas que se aproximam de mim, que têm contato comigo, as pessoas que me seguem, né, que vêm junto comigo, me procurando para trabalhar comigo, sempre valorizando, respeitando as indiferenças de cada um. E é isso, eu tenho essa comigo guardada e todas as oportunidades que eu posso compartilhar com profissionais, com pessoas que estão iniciando, eu uso bastante esse case, porque foi uma das situações que foram importantes na minha vida. Chorei muito, como se diz, chorei muito aqui. Chorou muito para sorrir hoje, né? Hoje você tá bem mais sorridente do que aquele dia, viu? Hoje a gente chora em casa. Nos trabalhos a gente tá feliz. Mas em casa a gente dá uma choradinha. Ô, dificuldade. Tem dia que não tem tempo nem de chorar. A vida é assim. A gente só não pode entregar a vida para dificuldade, né? E o choro faz parte. Como se diz, vai chorando e vai fazendo. É igual você tava com a cebola, você tava chorando e tava cortando. É assim, não tem jeito. Jonathan, obrigada demais. Foi um prazer ouvir você, sua experiência, Belchior também. Tá aqui presencialmente com a gente, mas foi muito bom ouvir vocês, as experiências, a aula, a história, né? Os sorrisos também que a gente sempre dá nessas conversas até agora. Agradeço ao Fernando também por mais um episódio aqui junto. Agradeço. E é isso. Obrigado, Bel. Obrigado, Jonathan. Tem que conhecer seu empreendimento aí, hein, meu? Preciso ir aí conhecer, hein? Pode vir, toma no WhatsApp, você tem meu WhatsApp aí. Será bem-vindo. Obrigado. Fazer um tour, a próxima temporada a gente vai fazer itinerante. Vai fazer em loco. Boa. Mas muito legal, é bacana compartilhar, né, essa operação, né? O que a gente vive diariamente, que as pessoas nem imaginam, né? Nem imagino. Como é a nossa rotina. E como de costume, eu sempre peço para todo mundo no final compartilhar esse vídeo, curtir, comentar também, sugerir temas e convidados que vocês querem que a gente traga também, né? Esse feedback é importante pra gente, porque tudo isso é construído por mentes inquietas, para que mentes inquietas falem também, então a gente quer ouvir vocês. Agradecer pela audiência, mais uma vez pelos convidados, por todos os nossos patrocinadores e apoiadores também desse projeto, e até a próxima.